Olá, amantes do mistério. Hoje falarei de um policial SCP chamado SCP-973, o policial Smoke, que também é um SCP bastante peculiar. Mas enfim, vamos falar dessa criatura. SCP-973 consiste em duas entidades, SCP-973-1 e SCP-973-2. 973-1 é um carro de polícia que se assemelha-se aos veículos usados pelas tropas estaduais em 1970. O veículo parece estar em um estado avançado de abandono. 973-2 sempre é relatado como um homem caucasiano no final de seus 40 anos, vestindo um uniforme de policial estadual, datado no mesmo período de tempo que SCP-973-1. O indivíduo é descrito como careca, ligeiramente acima do peso e com um bigode ruivo. 973 se manifestará à noite quando outros veículos entrarem no território designado, e acredita-se que ele seja disparado pelo veículo-alvo acelerando em uma determinada velocidade. Esse limite varia numa área com uma média de 80 km, mas pode variar entre 53 a 112 km. Nenhum padrão previsível ou conexão entre limites diferentes foi encontrado até o momento. Quando esse limite é quebrado, 973 aparecerá aproximadamente a 400 metros atrás do veículo-alvo. Ele perseguirá o alvo em alta velocidade com a sirene ativa. Isso é acompanhado por uma mensagem em círculo, que é reproduzida no rádio do alvo ou no celular, falando para a pessoa correr. Em alguns casos, a SCP-973 desistiu da perseguição ao se passar de 1 a 6 minutos. Restos mortais de 34 indivíduos e restos de 19 veículos danificados foram encontrados a 5 km da estrada afetada. Danos causados aos corpos incluem evisceração em 3 casos em que o corpo foi danificado pelo impacto até o ponto que a identificação visual era impossível. 5 sobreviventes estão sob custódia da fundação, todos sofrendo de vários graus de trauma mental. Veículos recuperados apresentam graves danos de impacto, tanto ambientais como infligidos, e graves danos ao interior. Adendos. Adendo 1. A destruição da rodovia afetada por 973 provou ser ineficaz. Demolição de parte da rodovia em 1983 levou 973 a se realocar para sua posição atual. Adendo 2. A tentativa de capturar e conter 973 foi ineficaz, resultando na morte de 9 agentes. Acredita-se que 973 esteja ferido, mas não incapacitado, reaparecendo 9 dias depois. Relatos em primeira mão indicam uma mudança na aparência de 973-2. Agora seus olhos estão vermelhos e dentro de sua boca aparenta estar tudo escuro, como um buraco negro. Agora fiquei com um pequeno relatório de um agente. Não posso dizer, ele só parecia diferente. Seus olhos estavam vermelhos, eu lembro disso. Sua boca era apenas esse buraco negro, sem dentes, sem língua, apenas um buraco. Eu estava muito ocupado tentando atirar nele para dar uma olhada mais de perto. Adendo 3. A área de efeito de 973 parece estar se expandindo, assim como o período de tempo em que essas manifestações ocorrem. Protocolos de segurança foram adaptados para esse tipo de situação. Eu vi um homem torto que andava sem parar. Achou uma mulher